Bem-vindos, pessoal, a mais uma aula do nosso curso de Linux. Essa é a nossa aula de criar, monitorar e eliminar processos no Linux. Ok? Então nós vamos ver a fundo o processo de criar, de monitorar e de eliminar processos do Linux. Beleza? Então vamos lá. Então, pessoal, por padrão, um processo que o usuário inicia, ele é executado em foreground. O que isso quer dizer? Que ele é executado ali na frente. Na frente ali. Só que acontece, eu posso fazer com que o processo ele seja executado em background, ok? E não na frente, em background, certo? Mas ainda ser executado. Eu posso fazer com que ele seja executado em background, ou seja, atrás, no fundo e não na frente, assim como um padrão. Isso é útil quando, pessoal? Isso é útil quando, por exemplo, quando você inicia, por exemplo, o gedit, que é um editor de texto, através ali de linha de comando no terminal, a linha de comando no terminal, ela não fica liberada para você enquanto você não finalizar o gedit, ok? A linha daquele terminal não fica liberada para você enquanto você não terminar o gedit, enquanto você não fechar os gedit. O que acontece? Você pode colocar o processo do gedit em foreground, ok? Colocando esse processo do gedit em foreground, o gedit vai ser executado em background, me desculpe. Colocando o processo do gedit em background, o gedit ele vai ser executado, só que o terminal vai ser liberado para você, ok? A gente vai ver na prática, vai ficar bem mais claro isso para vocês. Então, para mim colocar um processo em background, eu utilizo esse caractere aqui, ok? Então, eu posso utilizar gedit e esse caractere vou colocar o processo do gedit em background, vou colocar a execução desse gedit em background, ok? Então, ele não vai ser executado em foreground, assim como padrão, não vai ser executado na frente, vai ser executado no fundo, atrás, em background, ok? Então, vamos lá na prática. Então, tem aqui Linux, a senha é live, para essa distribuição de Debian Live, né? Beleza. Então, pessoal, é o seguinte, eu vou executar o gedit aqui através da linha de comando, executei. Beleza, executei, está ele aqui, ok? E agora, vou vir aqui para a linha de comando. Olha aqui, eu não consigo executar mais nada. Por exemplo, ls na linha de comando, no terminal. Não consigo executar mais nada. Por quê? Porque o gedit ele foi executado em foreground, ou seja, na frente. Então, não consigo executar nenhum comando aqui no terminal. O terminal não fica liberado para mim. Então, deixa eu fechar aqui. Ó. Fechei, o terminal liberou, né? Mas o que acontece? Eu posso fazer com que o gedit ele seja executado em background, ou seja, no fundo, atrás, e não em foreground, e vocês vão ver a diferença. Ó, executei o gedit, e o terminal está liberado para mim. Viram a diferença? Em foreground, o gedit é executado por padrão em foreground, o processo que um usuário inicia por padrão ele é executado em foreground, ou seja, na frente. Agora eu executei o gedit em background, através desse caractere. O que acontece? O terminal ficou liberado para mim. Então, viram a diferença? Então, percebam também que quando você executa o gedit, é criado um job, é criado um processo, ok? Então, aqui está o ID do processo, o PID, o Process ID, o ID do processo, certo? E um identificador aqui desse processo aqui, desse job para essa ocasião aqui. Identificador desse job aqui que foi executado nesse terminal, beleza? Então, voltando aqui à nossa teoria. Então é o seguinte, pessoal, nós podemos utilizar o comando jobs para ver o processo que foi criado naquela ocasião, para ver os processos que foram criados naquele terminal, beleza? Então vamos lá. Então, eu tenho aqui o processo gedit, certo? Que foi criado. Se eu digitar jobs, ele vai ver aqui, ó, processo de edit que foi criado através desse terminal, certo? Ele está running.
ou seja, ele está sendo executado. O identificador desse processo aqui nesse terminal é o 1, beleza? Então, pessoal, é o seguinte, eu posso trazer esse processo para foreground. Ele está em background, certo? Eu posso trazer ele para foreground, ou seja, para o comportamento padrão dele. O processo que é executado pelo usuário, como eu disse para vocês, por padrão, ele é executado em foreground, ok? Na frente. Então, mas esse processo que eu executei em background, que é o gedit, eu posso trazer ele para o comportamento padrão, que é para a execução padrão dele, que é no foreground, no modo foreground, ok? Vou trazer ele para frente. Então, para isso eu utilizo FG e o número identificador do processo. Qual que é? Aqui, o 1, né? O número identificador do job, do processo. FG1, vou dar Enter. Pronto. Eu trouxe o processo gedit para foreground, para a frente. Ok, pessoal? Para a frente. Então, o gedit aqui ele foi... Eu trouxe ele para frente. O que é isso? E olha aqui, ó, o terminal não está liberado para mim. Por quê? Porque o gedit ele foi executado assim como ele seria executado. Ele foi aqui. Eu trouxe ele para o foreground, assim como ele estaria se eu executasse ele, sem trazer ele para o background, ok? Sem executar ele no background. Então, veja aqui, o terminal não está liberado para mim. Por quê? O gedit foi... eu trouxe ele para foreground, eu trouxe ele para frente, o processo dele para frente, eu trouxe o job do gedit para frente, a execução dele para frente. Por padrão, os processos que os usuários iniciam são executados em foreground, assim como está o gedit aqui agora. Eu trouxe ele para foreground e quando são executados em foreground aqui, eu não consigo... o gedit foi executado, está em foreground aqui agora, então não está liberado o terminal aqui para mim, beleza? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, dei um Ctrl Z, e agora, perceba, ó, stopped, eu parei o gedit, certo? Eu parei. Se der um Ctrl C, você vai eliminar ele, mas eu dei um Ctrl Z que para, Ctrl C elimina, Ctrl Z para, certo? Agora o que acontece? Eu posso digitar BG1, eu vou levar ele para background, ok? Beleza, levei ele para background. Agora eu vou trazer ele para foreground novamente, certo? Trouxe ele para frente, agora eu vou eliminar ele. Olha lá, o gedit fechou, certo? Então, eu trouxe ele, o gedit para foreground, certo? Assim como ele estaria... assim como ele estaria na execução ali por padrão ele é executado em foreground, os processos que são iniciados pelo usuário são executados em foreground, certo? Então, nesse modo, o terminal não é liberado. Eu trouxe ele para foreground, o terminal não estava liberado para mim. Aí eu fechei ele, certo? Eliminei o processo, beleza? Então, o foreground e o número do processo, e o número de identificador daquele processo, identificador daquele job, faz com que você coloque o processo em foreground, na frente, certo? É um processo que esteja em background, ok? Então, pessoal, nós podemos utilizar o comando ps ao x para mostrar todos os processos, ok? A significa all, U significa usuário, user, né? Que seria o proprietário dos processos. Então ele mostra os proprietários dos processos. X significa que mostra ali, inclusive, os processos que foram executados em outros terminais, executados nos terminais, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos aqui ver na prática essa questão aqui. Então, deixa eu dar um clear aqui para limpar a tela. Ok? PS ao X. Beleza, pessoal. Então veja aqui, ó. Está mostrando todos os processos que foram iniciados aqui no Linux, beleza? Então, ele está mostrando aqui, ó, o owner desse processo, que seria o quê? O proprietário desse processo. Então aqui, usuário root, proprietário desse processo, né?
aí está mostrando, inclusive, processos que através do X aqui, processos que foram executados ali em outros terminais, nos terminais, ok? Então eu vou executar aqui gedit, ok? Vou executar o gedit. Calma aí, vou executar o gedit em background, certo? Em background. Eu fechei ele e vou executar de novo. Executar em background para o terminal ficar liberado para mim. Beleza. Agora deixa eu dar um clear. Vou digitar ps ao x. E olha aqui, pessoal, o processo gedit, ok? O PID desse processo, o que significa? O process ID, o ID, o identificador desse processo, que é 4720. Vamos lá para a nossa teoria novamente. Então é o seguinte, pessoal, eu posso utilizar o comando kill e o número do processo para eliminar um certo processo, beleza? Então kill o número do processo para eliminar um certo processo, beleza? Então, vamos aqui, pessoal. Então, eu tenho o processo gedit, né? 4720, o PID dele, ok? Então aqui nós temos o gedit executado. Então eu vou digitar aqui kill e o número do processo, PID do processo, né? Kill 4720, vou dar enter. Vejam aí, ó, eliminei o processo gedit, ok? Olha lá, o gedit que estava sendo o editor de texto que estava aqui atrás do terminal não está aqui mais, porque eliminei o gedit, eliminei o processo gedit que é identificado pelo PID 4720, beleza? Terminated gedit, beleza. Tranquilo. Então, pessoal, nós podemos utilizar o comando top para mostrar os processos. Então, o comando top ele mostra os processos, ok? E outras informações, processos que foram iniciados ali no Linux e outras informações. Ele mostra, por exemplo, a porcentagem de CPU que esse processo está utilizando, a porcentagem de memória que tal processo está utilizando, ok? O nível de nice desse processo que a gente vai ver, certo? Nas próximas aulas. Niceness, ok? Não se preocupe com isso. Mas vamos ver aqui na prática, pessoal. Vou ver aqui, ó. Digitar o comando top. Olha aqui, o comando top ele mostra os processos, ok? Mostra os processos que foram iniciados no Linux e mostra outras informações relacionadas a esse processo. Mostra a porcentagem de CPU que tal processo está utilizando, a porcentagem de memória que tal processo está utilizando, o NI de tal processo, que é o nível de niceness que esse processo está utilizando. Isso vocês vão ver na próxima aula, nas próximas aulas, ok? Então esse é o comando top, pessoal. Se vocês querem informações, outros tipos de informações, o top é um comando que pode lhe dar mais informações relacionadas ao processo, beleza? Deixa eu dar Ctrl C aqui, pessoal. Então, voltando para a nossa teoria, ok? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que a aula tenha sido de bom proveito para vocês. Espero que o curso venha sendo de bom proveito para vocês, né? Então, até a próxima aula e um grande abraço, pessoal. Até mais.